Boa noite a todos. É uma honra abrir este encontro organizado pela Oddsgate e receber vocês para falar sobre um dos maiores espetáculos do planeta, a Copa do Mundo. Hoje, nosso olhar vai além do campo e das arquibancadas. Vamos explorar como esse evento se conecta diretamente ao mundo das apostas esportivas e à operação digital que o sustenta. A Copa é um torneio de alta intensidade e no universo das apostas não é diferente. Cada jogo concentra picos de tráfego, decisões em tempo real e milhões de interações simultâneas. Para os operadores, isso exige infraestrutura sólida, sistemas antifraudes eficientes, meios de pagamentos ágeis e odds ajustadas em segundos para garantir uma experiência impecável ao usuário. Podemos pensar na Copa do Mundo como um grande campeonato de tecnologia e operação. Fazendo uma analogia aqui, os jogadores em campo são como os apostadores, cada um buscando o melhor resultado. O técnico que ajusta a tática é como o operador, calibrando odds e promoções para responder ao ritmo do jogo. E o árbitro, que garante a justiça dentro das quatro linhas, é como sistemas de compliance e antifraude, assegurando que tudo aconteça de forma transparente e segura. Durante este webinar, vamos discutir o tráfego massivo que será gerado durante a Copa e como o mercado se preparou para isto. Vamos analisar a expectativa da indústria diante desse evento global e debater os principais desafios que surgem para os operadores no período pós-Copa, desde a retenção de usuários até a adaptação a um cenário de menor intensidade, mas igualmente competitivo. No mundo das apostas esportivas, o desafio é transformar a imprevisibilidade do futebol em uma experiência digital segura e dinâmica para milhões de usuários. A seguir, mostramos como a Copa do Mundo também acontece nos bastidores da indústria de jogos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Walter Delfraro Júnior, sou diretor de assuntos regulatórios da Oddsgate e terei o prazer de moderar esta conversa. A Oddsgate é uma empresa de tecnologia B2B para iGaming, fundada em 2022, com infraestrutura que já passa 5 bilhões de apostas, 99,99% de uptime e capacidade para processar mais de 5 mil transações por segundo. Com escritórios em Lisboa, Porto e São Paulo, um dos pontos-chave da sua operação é a forte presença na América Latina, acompanhando de perto a regulamentação dos mercados, principalmente o brasileiro. A empresa tem um forte apelo à promoção do jogo responsável e dedica muita atenção à segurança e à conformidade regulatória. O que não fica só no discurso, isso também se reflete nas certificações e licenças que temos, como, por exemplo, GL19, GL33, além das certificações em conformidade com as portarias publicadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, que garantem padrões elevados de proteção ao jogador, integridade operacional e alinhamento às exigências regulatórias do setor. Um dos nossos maiores desafios é manter nossos clientes à frente do tempo, sem comprometer a conformidade regulatória, mas aproveitando a oportunidade do mercado, as oportunidades do mercado da melhor forma. E foi pensado na relevância e na magnitude da Copa do Mundo para o mercado de apostas esportivas que organizamos este webinar. Sabemos que este evento não é apenas um marco esportivo, mas um divisor de águas para toda a indústria, trazendo oportunidades, desafios e aprendizados que vão muito além dos 90 minutos de cada partida. Para isso, reunimos especialistas e profissionais que vivem essa realidade no dia a dia para uma conversa aberta e prática sobre como o mercado está se preparando para a Copa, quais as expectativas do setor e, principalmente, quais caminhos se desenham para o período pós-torneio. Estão aqui comigo hoje Bruno Geraldini, diretor de assuntos executivos da Brasil no 777, Leonardo Batista, CEO da Pay4Fun, e Wagner Fernandes, CMO da Oddsgate. Senhores, muito obrigado por estar aqui conosco e eu passo a palavra a vocês para que possam se apresentar, na ordem que vocês quiserem.
Mas por ordem alfabética, não é, Bruno? Vai, Bruninho. Bom, tá ótimo. Na ordem que o Walter... Ordem alfabética. Pronto. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite, Walter e Wagner. É um prazer estar aqui com vocês e poder comentar um pouco dos desafios que a gente vai enfrentar, que não serão poucos, né? São os mais variados e muitos que nós não imaginamos que vamos enfrentar hoje. Isso eu tenho certeza também. Que em agosto a gente vai olhar e falar assim, poxa, vivemos uma situação que ninguém previa, né? Então eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Walter, Wagner, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar dividindo esse webinar aqui com o Bruninho também, e como já comentado por vocês, eu acho que vai acontecer algo que nunca aconteceu antes na história desse país, que é realmente um evento da magnitude de uma Copa do Mundo no mercado regulado. A gente nunca passou por isso. Eu acho que é interessante a gente comentar que o mercado de apostas no Brasil não é novo, longe disso, a gente sabe disso, né? O mercado com uma existência prévia aí enorme, mas sempre foi um mercado cinza, né? Até então, até a última Copa do Mundo, inclusive. Agora já não mais. Agora a gente tem um mercado 100% regulado, ou é legal ou é ilegal, então não existe mais dúvida. Então é a primeira Copa do Mundo, o primeiro grande desafio aí de operadores e provedores de um evento dessa magnitude. Eu gosto sempre de trazer que a gente tem alguns eventos em paralelo aí que são talvez comparáveis, mas são pontuais. Por exemplo, uma final de Champions, alguma coisa nessa linha, uma final de Super Bowl, principalmente pensando em mercados americanos, mas de maneira geral, igual a Copa do Mundo pela primeira vez. Então vai ser interessante. Wagner? Sim, eu acho que, Leonardo, acho que esta questão parece-me interessante, e quem tiver a achar estranho o sotaque não é problema de ligação, é mesmo a falar aqui do outro lado do Atlântico. Mas eu acho interessante e foi o que nós tentámos aqui juntar, três realidades diferentes. Estamos aqui a falar do lado do operador, do lado do provedor de meios de pagamento, que a fiabilidade e rapidez é essencial para o sucesso de um evento destes, e vai ser aqui um stress test bom, não é? Para pormos aqui à prova os nossos parceiros. E depois também aqui do nosso lado OddsGate, o provedor do lado de plataforma e também de serviço de CRM. Daqui também vou tentar aqui trazer o que é a nossa experiência enquanto não só provedor de tecnologia, mas também a parte que temos de serviços gerenciados de CRM, que, quanto a nós, tem aqui um papel fulcral na maneira como conseguimos engajar quer os jogadores que já têm mais histórico com a marca, quer os que vão entrar agora, porque querem, se calhar nunca a primeira experiência numa bet ou perto disso, porque querem entrar também. Isto é uma maneira também de entrar na Copa, não é? Não estarem dentro de campo, mas sentir aqui alguma adrenalina, para além do que seja ver um Curaçao-Uzbequistão, porque às vezes temos que pensar que os jogos, às vezes dentro de campo, poderão ser menos interessantes do que o que se passa fora do campo. Acho que são pontos bastante interessantes, Léo, como você mesmo disse, esses outros eventos, a gente tem que lembrar que esses eventos são um dia. A Copa serão, se não me engano, 37 dias, né? E é justamente nisso que a gente vai falar. O nosso webinar, antes de tudo, só para que todos tenham uma ideia, a nossa proposta é dividi-lo em 3 blocos. A ideia vai ser um bate-papo aqui, dessa forma que já foi o começo. Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta direcionada a ninguém, eu vou lançar as perguntas e a gente vai discorrer sobre o tema, né? No primeiro bloco, a gente vai tratar sobre o tráfego que será gerado e como o mercado se preparou para isso. A gente acredita que esse é um dos pontos mais críticos da Copa do Mundo, para a nossa indústria, né? O tráfego massivo que vai ser gerado durante o torneio. A cada partida, milhões de usuários acessarão simultaneamente plataformas digitais, buscando as odds em tempo real, realizando apostas e interagindo em múltiplos canais.
Esse movimento vai criar um verdadeiro pico de audiência, exigindo que todo o ecossistema esteja preparado para responder com agilidade e segurança. E na minha visão, Léo, você é um dos caras que vai ser mais acessado, porque, na verdade, cada operador tem o tráfego dele, mas você vai concentrar o tráfego de vários operadores, certo? Então, como o mercado está se preparando, ou se preparou, né? Eu acho que hoje, 8 de junho, já se preparou para poder lidar com esse volume extraordinário de acessos. Quem não tá preparado ainda no 8 de junho deve estar muito preocupado e sem dormir, sem dúvida nenhuma, né? Porque ou já está preparado, ou tem uma lição de casa grande aí no pouco tempo que falta. Agora, pegando o gancho do que você falou, Walter, é engraçado, né? Porque foi uma questão estratégica que a gente acabou discutindo muito na Pay for Fun no ano passado, inclusive, né? Uma das reuniões, inclusive, entre sócios, e nós estávamos ali discutindo, poxa, o que nós vamos fazer? Vamos para novos mercados, atacar e-commerce no Brasil, por exemplo, porque hoje a Pay for Fun, ela, acho que todo mundo já sabe, mas ela foi a primeira instituição de pagamento autorizada e regulada pelo Banco Central a operar aí no mercado de apostas no Brasil, e a gente sempre focou nesse mercado de apostas. A gente nunca foi para outros mercados, nem internacionais, nem outros mercados dentro do Brasil. E a gente estava nessa discussão ano passado, e aí o Ari, meu sócio, que vocês conhecem bem, ele soltou. Ele falou assim, gente, vocês pararam para pensar que entre a gente pensar em entrar em outros mercados e se preparar para um mega evento que nós vamos ter ano que vem, chamado Copa do Mundo, vocês estão tranquilos com relação a isso? E aí acendeu um alerta. E a gente vem se preparando desde o ano passado, Walter, justamente para esse evento. Então, o que acontece? Eu acho que é um evento, como eu falei um pouquinho na apresentação, é o evento de maior relevância para o nosso setor. Não existe comparativo, né? Copa do Mundo, como você bem colocou, 37 dias de evento. A gente sabe que algumas partidas, como o Wagner comentou, não vão ter importância dentro de campo praticamente nenhuma, mas fora de campo, volume monstruoso de apostas, até porque a gente conhece o nosso público também, apostador aposta na segunda divisão de bolinha de gude do Afeganistão. Então, imagina na Copa do Mundo, vai ter um volume brutal. Então, a gente se preparou para isso desde o ano passado, com relação à volumetria, e justamente uma parte importante na parte de tecnologia, que é a separação e a segregação de eventos por cada operador. Então, a gente tem um limite aproximado hoje entre picos de 7.500 a 10.000 transações por segundo por conta de operador conosco hoje, preparados para aguentar pancada, e foi por isso que a gente resolveu não entrar em outros mercados. Vamos se preparar para o que a gente sabe que vai ser o evento mais importante que a gente vai ter aí, pelo menos esse ano. Aí daqui para frente a gente pensa no que faz. Perfeito, é exatamente isso. Eu acho que é focar naquilo que importa no momento, é priorizar o que vem de mais importante, né? E aqui, Walter, eu acho que uma perspectiva que é um pouco diferente, porque a Brasília nunca teve o foco em esporte, né? O foco da Brasília sempre foi muito mais na parte de cassino do que na parte de esporte. Mas é fato que, mesmo não sendo o carro-chefe dentro da estrutura da Brasília, tem dois fatores que são muito relevantes nesse momento. Primeiro, vai gerar um tráfego, porque você vai ter pessoas entrantes que não são clientes, então não sabem qual que é o perfil da Brasília, não sabem qual que é o produto que a gente explora com mais, que explora mais aqui dentro da nossa infraestrutura. Então esse tráfego extra que entra, o que a gente faz com ele? Então a gente teve que se preparar e teve que entender, tá bom, a gente pegou, vai vir um grande volume de pessoas que potencialmente estão interessadas em apostar. Talvez o meu portfólio não seja o mais atrativo para essas pessoas. O que eu faço? Qual a estratégia que eu vou ter para poder trabalhar esse cliente de uma forma que o cassino seja interessante também nesse momento? E do outro lado, o cliente que queira usar a plataforma de apostas, porque nós temos, não é o carro-chefe, mas nós temos.
qual o tipo de suporte adicional que a gente vai ter que dar para ele. Então, diferente de uma estrutura como a do Léo, que ele comentou que ele já sabe que vai ser uma pancada, porque o volume vai aumentar, porque como você comentou, ou existem assemelhados, mas tem dois fatores que são muito relevantes, na minha opinião. O primeiro é que os eventos que são comparáveis acontecem todo ano. Assim, final de Champions tem todo ano, final de Libertadores tem todo ano. É isso aí. Então, a cada 4 anos, quantas pessoas no nosso convívio que nunca apostaram na vida não fazem um bolão na Copa do Mundo? Então, essa realidade, né, essa cultura do povo brasileiro vai ser posta em teste agora, né? E o segundo elemento que não só é a primeira Copa do Mundo no mercado regulado, mas é a primeira Copa do Mundo depois do boom de apostas no Brasil, porque esse boom veio ali majoritariamente em 23. É verdade. Então, você está falando de um momento onde você tem, no mínimo, 10 vezes mais casas relevantes no país. Antes poderia até ter mais, mas elas não eram, não tinham propaganda na mídia, não tinham a exposição que tem hoje. Então, você está falando de uma quantidade muito maior. Há 5 anos, há 4 anos atrás, os meus amigos falavam, eu aposto, tinha 2 referências, era Sporting Bet e Bet365, basicamente. Hoje em dia, você tem licenciada mais de 80, né? Fora a quantidade de marca, que já passa de 120. Então... mais de 180. 180, obrigado, Walter. Então, assim, você tem uma diversidade e, do outro lado, a quantidade de pessoas que apostam é muito maior também. Então, mesmo comparando com o que aconteceu na última Copa, eu não acho que vai ser possível fazer essa comparação, porque você teve um boom dos dois lados, você teve muito mais oferta e você teve muito mais demanda. Então, esses 2 elementos é o que vai ser realmente o teste. Então, eu acho que essa Copa do Mundo vai trazer muita surpresa para qualquer pessoa, seja B2B, seja B2C, seja qualquer um deles, e vai, talvez, ensinar os desafios que a gente vai enfrentar daqui 4 anos. Que aí, na próxima Copa, a gente vai poder falar, essa é a segunda Copa que a gente vive o mercado regulado. Exatamente. E na verdade, assim, aqui no Brasil, eu acho que a perspectiva do Wagner é bem diferente, porque ele já vive num país onde o jogo é autorizado, regulamentado há muitos anos. Para a gente, tudo é muito novo. Hoje a gente está começando a ter dados para comparação, dados reais. A gente sempre compara o que tem aqui com o mundo lá fora. Então, a gente começa agora a ter os nossos próprios dados, né? Exatamente. E há aqui alguns aspectos interessantes, alguns vocês já mencionaram e bem, quer dizer, a primeira Copa no mercado regulado. Temos também esta questão de ser a Copa que mais extensa em número de dias, a Copa com mais seleções, a Copa com mais jogos. Vai haver também aqui, temos que pensar sempre, vai haver aqui uma franja muito grande de população dos Gen Zs, que vai ser a primeira vez que poder apostar num grande torneio de forma legal. Aliás, isto também depois aqui um parênteses, eu acho que é aqui uma oportunidade para o mercado regulado de se distanciar do restante. Isto também é um parênteses, depois podemos se calhar apanhar mais à frente. Mas vai haver aqui muito de primeira vez e muito de novidade. Nós temos agora, assistimos em tudo o que é sportsbook, os mercados cada vez a crescerem mais, quer dizer, temos apostas para tudo e mais alguma coisa, quer dizer, temos agora uma coisa que se fala muito, que é, normalmente a tendência será sempre apostar no ataque, ou seja, no atacante, no golo, no escanteio. Agora há muito também quantas faltas, quantos cartões, ou seja, nós vemos também até nisso, há essa novidade que é as apostas quase que contra, não é? Normalmente as apostas são sempre a favor no sentido de remates, golos, escanteios. Agora, número de cartões, número de faltas, quer dizer, é torcer para o mal de uma equipa quase, não é? Estamos quase como nos mercados financeiros, quando apostamos contra as próprias ações de uma empresa. E então há aqui vai aqui muitos aspectos interessantes e muitos desafios vamos ter pela frente. Nós, da nossa parte provedora, obviamente, foi como o Leonardo falou, e acho que aqui não é a questão de estarmos a preparar, porque
se não nos prepararmos até agora, também já não era agora em 3 ou 4 dias, mas também já temos uma infraestrutura naturalmente preparada para escalar e para ter esta elasticidade de comportamento conforme as necessidades que vai tendo. O próximo ponto que eu queria falar, eu acho que de alguma forma a gente já comentou um pouco aqui, mas se tiver alguma coisa a complementar, vamos lá. Né? Era sobre as estratégias e soluções que foram adotadas para garantir a estabilidade, performance e uma experiência positiva mesmo nos momentos de maior pressão. Acho que cada um já falou um pouquinho, mas se quiser complementar a respeito disso, vamos lá. Eu acho que vale comentar. Acho que há aqui um ponto. Vai, Wagner, fica à vontade. Há aqui um aspecto que é interessante e complemento com é mais um complemento do que o Bruno falava, e que com certeza vamos falar mais da questão de fazer este cross-sell entre o que é aposta desportiva e depois casino, ou seja, live betting, seja lá o live casino, seja o que for, que é, nós temos estes períodos mortos entre jogos, durante os jogos temos um intervalo, e até temos os períodos mortos durante os próprios jogos. Estamos a falar, o futebol é um desporto de frequência muito baixa, não é? Os momentos interessantes de um jogo, se nós fôssemos resumir um jogo aos momentos interessantes, às vezes 2 minutos, 3 minutos, e tínhamos visto os momentos todos interessantes, não é? Aquilo há um build-up, não é? O futebol é um desporto que se vai construindo a pouco e pouco, muitas vezes. E então, e hoje em dia, ainda por cima, não é como se diz o attention span, não é? Ou seja, o nosso foco de atenção, principalmente das gerações millennials, Gen Z, é baixíssimo. Estamos a assistir a um jogo que vão existir muitos, com uma diferença de qualidade muito grande, em que depois o que é que vai acontecer? Vão ser jogos que facilmente as pessoas se podem desligar. Então, como é que os operadores podem manter o jogador agarrado nesses momentos em que ele se calhar se vai desligar do jogo ou não? Então, este desafio também de ir de encontro a uma expectativa de entretenimento da parte do jogador, que por vezes até podem ser os próprios operadores a complementar o próprio torneio. Não é? O que eu ia comentar é que eu acho que são 2 pilares básicos que, na minha opinião, fazem uma diferença no dia a dia, mas que vão ser os pilares que vão ser colocados no estresse, que é tecnologia e atendimento ao cliente. São os 2 pilares que vão sofrer o maior estresse nesse período. E aí, fazendo um comparativo entre a Oddsgate e a Brasino, por exemplo, eu acho que, por um lado, vocês têm a vantagem de ter vivido situações de estresse com clientes diferentes, então vocês conseguiram talvez se preparar de uma forma diferente do que nós que temos a experiência só dentro da nossa casa, né? Então, eu acho que isso a gente vai, como eu comentei já algumas vezes, a gente vai descobrir na prática, né? Mas eu acho que esses 2 pilares, o de tecnologia e o de atendimento ao cliente, são os 2 pilares que vão ser não só um divisor de águas, como os que vão ser botados à prova a cada jogo, por menor que seja, a cada momento, tentando sempre manter os pratinhos girando. Ô, Walter, e eu acho que um ponto só para complementar, que eu gosto de trazer aqui um pouquinho de experiência passada, mas o maior pico que nós tivemos de tecnologia na história recente da Pay foi justamente a final da Champions no ano passado, que foi muito maior, inclusive, que a desse, entre Flamengo e PSG, e tem um ponto importante que é justamente pegando um comentário do Wagner aqui, que o pico não foi pré-jogo, o pico foi exatamente pós-jogo, tendo um empate, levando para a prorrogação. E isso é algo que os operadores têm que estar ligados também, porque justamente o pessoal fica pensando muito em pré-jogo ou live. O impacto que a gente teve logo que acabou o jogo e acabou em empate, e a quantidade de gente, porque o que acontece? Durante o jogo, o pré-jogo,
as pessoas estão lá fazendo muito depósito, ou acabou o jogo, né? Tem um momento de saque, então a gente vê os picos transacionais. Agora, numa prorrogação, você tem o saque e o depósito acontecendo ao mesmo tempo. Então é aí que você testa a tua tecnologia, é aí que você testa a pancada, se você está preparado ou não. E pelo ponto de vista de tecnologia, vale lembrar também o seguinte, o pessoal fala muito em escalabilidade, né? Principalmente nuvem, cloud e tudo isso. A gente sabe que a Oddsgate está preparada para isso, que é justamente a questão de escalabilidade não só em questão de hardware, mas também de aplicação e software, né? Porque muitas vezes você entra em contato com o teu provedor de cloud, com a tua infraestrutura e fala, olha, deixa tudo a postos aí, deixa tudo pronto, vamos subir servidor no momento de pico. E aí você descobre que a aplicação não estava pronta para poder escalar. E isso é um tremendo de um problema no momento de pico como esse. Tudo isso que vocês três falaram, nada mais, o que garante isso é o planejamento que foi sendo feito para chegar nesse momento, né? Para chegar onde a gente está, há 3 dias da abertura, né? Agora que a gente já falou um pouquinho sobre os impactos que este tráfego e como o mercado está se preparando para lidar com esse volume, que pode ser extraordinário, vamos olhar para outro lado fundamental, para outro aspecto fundamental, as expectativas da indústria diante da Copa do Mundo. Como a gente já falou aqui, a Copa não é apenas o maior evento esportivo do planeta, ela também representa um momento único de engajamento e oportunidades para o nosso setor, né? Operadores, fornecedores, parceiros enxergam esse torneio como uma verdadeira vitrine global. Muita gente vai ser aprovada ou desaprovada agora, né? Que vai ser capaz de atrair novos usuários, ampliar a base de clientes e consolidar marcas em um cenário altamente competitivo. Dito isso, quais são as principais expectativas do mercado em relação ao comportamento dos apostadores durante a Copa? Quem quer começar? Bruno, do ponto de vista do operador. Bruno. O que eu acho? Qual é a expectativa do operador? Vou começar com um comentário polêmico. Eu acho que, de uma forma geral, o impacto e entre aspas, o medo do que fazer para se preparar tirou a oportunidade de muita inovação bacana. Eu acho que as coisas foram acumulando e todo mundo percebeu, porque a gente está vivendo um momento agora onde todo mundo está correndo sempre para primeiro regulamentação, depois licença, aí depois altera uma tributação, aí depois, então a gente sempre vai vivendo essas alterações picadinhas ao longo da jornada. E aí, de repente, o ano que vem tem Copa do Mundo. Então nem todo mundo tem um Ari dentro de casa, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, eu ouvi comentários de operadores que há 2 meses não tinham nem se preocupado com a Copa do Mundo aí. E aí, eu acho que isso em questão de CRM, em questão até de desenvolvimento, porque o CRM é uma ferramenta fundamental, sem dúvida nenhuma, mas sozinho ele não faz milagre. Se o seu produto não é bom para suportar a estratégia bacana que você está trazendo no CRM, você não consegue ter um ganho, uma conversão tão grande quanto você poderia ter. Então eu acho que essa Copa do Mundo, talvez a gente tenha perdido grandes oportunidades de ter um CRM criativo, de ter oportunidades de cativar esse cliente com o tema da Copa do Mundo. Eu acho que cada um tentou fazer ali um pouquinho, mas eu não vi, pelo menos eu não vi, pode ser que eu esteja errado, porque é impossível acompanhar todo mundo, mas eu não vi ninguém fazendo uma campanha que eu falasse assim, nossa, isso aqui vai ser... Queria eu ter pensado nisso, né? Então eu acho que esse é um ponto. Do outro lado, a Copa do Mundo tem muita zebra engraçada, né? A gente vê isso historicamente. Então, acho que o melhor exemplo para eu mencionar aqui é o 7-1 no Brasil, né? Então, assim, tem muita zebra que você fala, meu, quanto que é a odd de um 7-1 no Brasil? Sei lá, 1 milhão? E o cara vai lá e... Assim, são situações como essa que a gente vê com mais frequência na Copa do Mundo do que nos outros campeonatos.
Então, principalmente nessas fases iniciais e numa Copa do Mundo onde você tem mais times jogando, como vocês comentaram, né? Mais Com mais países, jogos, né? com mais jogos, vai ter mais coisa engraçada desse sentido acontecendo, né? Vai. Então, eu acho que esse é um dos elementos que vai surpreender todo mundo e que não tem jeito, né? A aposta esportiva, a gente sabe, ela depende da realidade, ela depende do mundo real. Então, se acontecer muita coisa esquisita como essa, vai ter muita operação deficitária, né? Então vamos ver. Eu estou ansioso, mas reticente para ver que tipo de surpresas teremos nesses próximos meses. Sim. Sim, e nesse sentido também há aqui uma realidade no Brasil que é interessante ver se isto pode ser assim um turning point, se bem que leve, mas vemos aqui um peso, no geral, depois varia de casa para casa, mas o peso do casino ainda é bastante superior no Brasil ao que é noutros mercados mais maduros, em que o Sportsbook tem já nivela em que vemos países em que é um 50-50 praticamente, países em que o Sportsbook até tem mais peso do que o casino, no Brasil não é o caso. E este se calhar pode ser um ponto, não digo de inflexão total, não parece que seja, mas se calhar se começa a haver um balanceamento mais saudável, por assim dizer, porque até em termos e falando de CRM, é muito mais interessante ter um mix de ofertas, não é? Em que eu tenho ofertas de casino, tenho ofertas de Sportsbook e consigo balancear e dar uma e outra e não estar sempre a bater em oferta de casino, que é uma coisa que se vê, que é praticamente transversal ao mercado. E, aliás, isto depois até depois leva-nos para outros pontos do pós-torneio, mas eu acho que até durante o torneio é interessante ter, que aqui podemos estar a falar de Sportsbook, sim, mas o próprio casino também pode ter aqui ofertas temáticas, não é? Temos aqui ofertas temáticas para estarmos aqui no mesmo espírito de Copa e a falarmos embora sejam produtos diferentes, mas a falarmos todos do mesmo tema de Copa, mas vai ser interessante, para além de que depois estes comportamentos, como Bruno dizia assim, há muitas zebras e há muitos apostadores que vão à procura destas zebras, ou seja, vão tentar ver onde é que elas vão acontecer, e elas acontecem muito porque há muito desconhecimento, há muitas equipas desconhecidas, há níveis diferentes de forma, não é? É um continente diferente, não é? Uma Noruega vai jogar com 35 graus com uma umidade de 95%, não há de ser fácil, por exemplo, e então acho que o próprio apostador vai olhar para estas coisas e tentar, em vez de apostar seguro, vai querer descobrir essa zebra, o que pode às vezes balancear essas perdas que o Bruno dizia, mas vamos ver também, vamos ver como é que vai ser este comportamento. E não deixa de ser um ponto super importante também essa Copa do Mundo, da gente aproveitar esse mega evento, como o Wagner comentou um pouquinho antes, e olhar como um turning point de mercado regulado e entrada de novos apostadores para o mercado que até então, por exemplo, até a última Copa, que nós tínhamos muito preconceito em cima ainda de apostas, de jogo a dinheiro, tudo isso, a gente agora não tem mais. Agora é um mercado, como eu falei anteriormente, é um mercado 100% regulado. Então eu entendo que muita gente que estava esperando para entrar nesse mercado, que tinha algum receio, que tinha curiosidade, mas que ainda não tinha entrado, agora a Copa do Mundo, todo mundo vai colocar o pezinho, vai fazer uma aposta, como alguém comentou aqui, inclusive, tem o pessoal do bolão, né, que adora montar um bolão, vai entrar nos sites, vai fazer uma brincadeira, vai colocar um dinheirinho no Brasil, e isso vai ser uma conversão brutal para o nosso mercado, super importante, porque até o final de 2025, e nós lançamos aí até alguns números no começo desse ano, nós tínhamos um mercado de 28, 29 milhões de apostadores no Brasil até o começo desse ano. Eu entendo que com a expectativa de Copa do Mundo, os números já vêm crescendo, o mercado continua crescendo, e eu entendo que a Copa do Mundo vai ser um grande boom aí na quantidade de apostadores, e é um momento também para a gente educar
esses apostadores. Então, é o momento da gente pegar esses apostadores pela mão, explicar para eles o que é um mercado regulado, explicar para eles o que é um mercado legal, a diferença do legal para o ilegal, nível de suporte, nível de garantia de prêmio, de pagamentos, tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse grande evento da indústria para também trazer a maior quantidade de apostadores possível para o mercado regulado. E além disso, Léo, Vai, Wagner, fica tranquilo. Sim. Só para há bocado foi o Bruno, vamos nivelar aqui as opiniões polémicas, está bem? Para não ficar só do lado do Bruno. Ouvimos aqui deste lado do Atlântico, não é? A campanha que houve agora específica, ainda por cima, direcionada a um jogo em específico, que houve aí no Brasil, se não estou em erro, não é? Não sei se ainda está a decorrer ou decorreu com um monte de figuras públicas a apelar ao bloqueio do jogo em específico. E foi uma pena que em vésperas de Copa não tenham aproveitado esse tempo para apelar às pessoas para apostarem seguro. Foi uma pena. Foi uma oportunidade claramente perdida. Uma oportunidade que eu acho que todos, no fundo, percebemos qual é que é a intenção, mas eu acho que a intenção é totalmente ao lado, sinceramente. Aqui falando do que me parece, enquanto pessoa interessada em comunicação e nas melhores formas de comunicar e de chegar a quem pretendemos, eu acho que nós estamos... A comunicação tem que sempre passar por alguma coisa que as pessoas estejam dispostas a ouvir, não é? E isto claramente não é uma mensagem que as pessoas queiram ou se interessem sequer de ouvir. Se calhar há outro tipo de mensagens que as pessoas estão mais receptivas a ouvir e que sejam muito mais pedagógicas do que propriamente dizer coisas que são nada. E agora, mais uma vez, eu acho que era o momento, em vésperas de Copa, de dizer que apostar pode ser um entretenimento, pode ser um momento divertido, de adrenalina, de seja o que for, mas que existem sítios para o fazer e com regras. Perdeu-se uma oportunidade. Sem dúvida. Wagner, aqui, eu não sei o Bruno e o Léo o quanto vão concordar comigo, mas pela primeira vez a gente viu um movimento do governo para a indústria. O governo soltou, o Ministério da Fazenda soltou um vídeo, eu realmente não tenho dados, não tenho informação do quanto isso foi divulgado, mas eu procurei compartilhar nas minhas redes e tudo, explicando exatamente a diferença, pela primeira vez, a diferença entre mercado legal e mercado ilegal. E essa realmente, eu concordo, é uma grande oportunidade, porque a gente sempre fala que nos nossos eventos a gente precisa falar para outras pessoas e não só para a nossa bolha. Furar a bolha, né, Val? Exatamente, sair da bolha. E essa é uma grande oportunidade de mostrar, porque está todo mundo antenado, está todo mundo ligado. Então é uma grande oportunidade de mostrar para toda a sociedade o quão importante é essa indústria de forma regulamentada. Sim. E por experiência própria, o jogador, durante Copa do Mundo, fica mais emocionado. Né? Então, por isso que eu acho que o Customer Support, né, que é o atendimento ao cliente, ele vai ser um fator muito relevante a ser posto em prova, porque fica mais emocionado. E fazendo um dos comentários que eu acho que foi uma das oportunidades perdidas também, de inovação e de criatividade, o bolão, que a gente comentou aqui, nada mais é do que um bet builder, né? Nada mais é do que uma múltipla bem estruturada. E a múltipla bem estruturada é a aposta mais complexa que você pode ter dentro de uma normalidade, né? Combinando vários mercados, ou então vários jogos dentro de um mesmo bilhete. E o bolão é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo está acostumado. Na escola tem criança que já começa a aprender o bolão, então assim, adultos no trabalho, dentro das coisas, é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Então usar o bolão como uma forma de ensinar o jogador a fazer um bet builder e a trazer uma coisa, é simplesmente pegar a régua que a Panini entregava, né? A Tilibra tinha lá os cadernos da Copa do Mundo que tinha a grade no verso do caderno, da capa ali.
e fala assim, ó, sabe aquele bolão que você fez ali com seus amigos e que você palpitou nos países? Vem para cá e faz aqui, que vai ser assim, assim. Por isso que eu falei, acho que o desespero que bateu na porta de todo mundo, de uma certa forma, já há algum tempo, bloqueou muita iniciativa e muita coisa bacana que podia ter sido feita e que eu não vi ninguém fazendo no Brasil. Mas é tudo aprendizado, né? E como a gente sempre fala, a gente está vivendo tudo pela primeira vez, né? Então tem as dores e os benefícios de estar vivendo tudo isso aí agora. Vamos lá para o nosso terceiro e último bloco, né? Que a gente vai falar dos principais desafios pós-Copa. A gente até comentou um pouquinho disso, né, Léo, ali nos bastidores, enquanto a gente se preparava e se organizava para cá, né? A gente sabe que a Copa do Mundo é um momento de pico, onde o engajamento, a gente já falou disso várias vezes aqui, onde o engajamento e o volume das apostas atingem níveis extraordinários. Mas e quando terminar? O setor precisará lidar com uma nova realidade, manter os usuários ativos, sustentar o crescimento conquistado, né, e adaptar-se a um cenário de menor intensidade, mas ainda altamente competitivo, né? Quais serão os maiores desafios para os operadores e para os parceiros após o encerramento da Copa, na opinião de vocês? Acho que vai ser o mesmo. Olha, Valtinho, eu... Vai, Léo. Não, desculpa, Bruninho. Eu acho que é até interessante você começar pelo ponto de vista de operador, por favor. Mas eu ia já mandar um ponto de vista Depois que nem é de falo operador, né? Eu ia falar assim, que a gente vai enfrentar o mesmo desafio que a Adidas, a Nike, a Puma tem de vender camiseta, né? Porque vem a Copa do Mundo, todo mundo estoura de vender camiseta, todo mundo quer comprar a camiseta do momento na hora, e no mês seguinte ninguém vende uma camiseta, porque todo mundo já tem a camiseta que queria comprar, né? Então, brincadeiras à parte, eu acho que o timing pós-Copa vai ser como redimensionar de volta a operação, né? Porque todo mundo teve que investir, todo mundo teve que estruturar, todo mundo teve que, de alguma forma, se preparar. Isso envolve investimentos, isso envolve estratégia, isso envolve planejamento. Até onde vai ser? Porque não é simplesmente puxar o plug no dia seguinte, né? O Brasil tem um direito do consumidor extremamente rigoroso, a gente tem uma regulamentação específica de apostas extremamente rigorosa. Então, assim, no dia seguinte, puxar o plug, eu tinha 10 PAs a mais no atendimento, eu vou tirar essas 10 PAs no dia seguinte, não acho que vai ser o caminho, né? Então, eu acho que o redimensionamento, só que ao mesmo tempo, você manter essa estrutura por 6 meses também não faz sentido, porque você vai jogar dinheiro fora, né? Porque não tem mais o estresse que tinha no momento de operação. E também, eu acho que a maior estratégia, o maior timing que vai existir com relação a especificamente isso que eu estou comentando, não vai ser no pós, vai ser no durante. Vai ter inúmeros problemas que você vai ter que olhar para o problema e falar assim, vale a pena eu me esforçar e gastar dinheiro para resolver isso agora? Ou é melhor deixar do jeito que está? Então, assim, eu não consigo, sei lá, eu não consigo fazer o streaming dos jogos das oitavas de final, por algum motivo. O contrato não deu certo, aconteceu alguma coisa ali e não deu certo. Vale a pena gastar energia uma semana antes disso acontecer? O custo que você vai ter para resolver isso vai compensar o ganho que vai fazer isso? Então tem algumas provavelmente a gente vai ver muitas decisões muito críticas entre um jogo e outro para poder saber se faz sentido puxar o plug ou não para um efeito ali, né? Então eu acho que o pós-Copa ali tem bastante disso, e aí o que a gente já falou de CRM, né? Então assim, qual estratégia que eu vou ter para poder manter? Né? Eu, como todos aqui sabem, e muitos que me conhecem sabem que eu não sou o maior versado nos assuntos futebolísticos, então assim, eu não tenho nem ideia qual é o próximo campeonato depois da Copa do Mundo. Mas esse gap que a gente vai ter, muito provavelmente eles não vão se resumir no dia seguinte. Então, esse gap que a gente vai ter um quê? Um boom de virtuals, que o pessoal ainda está no clima, quer brincar ali e tal, não sei o quê, ou vai ter um boom de cassino, porque vai ter os cassinos com temas esportivos vão ter um boom maior. Então, isso vai ser uma segunda oportunidade de estratégia de marketing para poder ter essa retenção de uma forma estratégica para os produtos que não dependem do evento real. Uhum. Aqui esse ponto que falavas, acho que é importante. Há aqui um ponto que eu acho importante, que é o seguinte: quando falavas de adaptar-nos, será que vale a pena, será que não vale a pena? Eu acho que aqui a pergunta
a pergunta que os operadores têm que se fazer é: a Copa vai valer só por si ou vai ser uma oportunidade para algo mais pensado a médio e longo prazo? Ou seja, eu vejo a Copa só como uma Copa e depois há uma regressão para a média e continua tudo como antes, ou eu vou aproveitar a Copa para... Obviamente, eu acho que nenhum operador que esteja com pensamento racional pensa que a Copa vai aproveitar depois da Copa e vai dar um salto quântico nos seus resultados, mas pode aproveitar para subir um degrau, porque vai ser já se sabe, vai ser um balão que vai encher e vai depois esvaziar. Mas quando vai esvaziar? Vai esvaziar outra vez para zero? Vai voltar para o que estava no início, ou vão aproveitar e há aqui uma fatia do mercado que eu consegui agarrar através, e eu acho que aqui é uma tarefa eminentemente não só de tecnologia também, mas de CRM e de como é que eu vou comunicar com o apostador, como é que eu vou fazer com que ele fique, como é que eu vou conseguir mostrar-lhe o que pode ser interessante. Eu acho que isto é eminentemente uma tarefa de CRM, depois obviamente também de suporte, ter uma boa experiência, lá está. Se eu não tiver uma boa experiência durante a Copa, claramente com a agressividade que o mercado tem, com a quantidade de operadores que tem, no minuto a seguir está noutra casa. No minuto a seguir já está noutra casa. Por isso, acho que aqui é uma visão estratégica que o operador tem que ter. O que é que eu quero a seguir à Copa? Tenho que pensar já nisso e saber que tenho que me preparar e ter uma estratégia clara de retenção e de engajamento. Olha, Valtinho, a gente tem uma frase dentro da Pay for Fun que é pegar o cliente pela mão. Isso faz parte dos nossos, inclusive, dos valores da empresa, né? Mais do que nunca, eu acho que todos os operadores e nós como provedores também temos que pegar os nossos clientes pela mão, B2B, né? Mas os operadores têm que estar preparados, como o Bruno bem comentou, principalmente com a parte de Customer Support, para pegar o cliente pela mão, porque é nesse momento que ele vai pegar o cliente pela mão que ele vai fazer algo chamado retenção, né? A gente muito fala em aquisição, o boom da aquisição durante a Copa do Mundo, mas eu acho que o grande diferencial e a ressaca da Copa do Mundo vai ser justamente a questão de manter os clientes que você adquiriu ao longo da Copa. Então, como eu estava comentando, nós temos um universo aí tínhamos um universo de 28 milhões de apostadores até o ano passado, até o final do ano passado, começo desse ano. Não sei os números atuais, a gente não tem esse número cravado ainda pela SPA, mas eu entendo que a gente tem um potencial no mercado brasileiro, algumas estimativas que nós fizemos aqui pela Pay, que o mercado potencial brasileiro hoje é entre 120 e 130 milhões de apostadores, tá? Esse é o potencial total que o mercado tem. Vamos supor que a gente tem um boom no mercado, que a gente consiga extrapolar essa questão dos 28, a gente chega em 30, 40, 12 milhões, 22 milhões de novos apostadores até o final da Copa do Mundo. Como é que os operadores vão lidar justamente com a retenção? Conseguiram trazer para dentro? Legal. Suportou carga tecnológica? Legal. O que vai oferecer para esses caras continuarem apostando e estando dentro da minha plataforma? E o que eu vou trazer de parceria? E aí entra justamente vocês da OddsGate, nós da Pay for Fun, que os operadores vão fechar de parceria importante para manter esses clientes ativos, apostando, trazendo resultado financeiro para a minha operação, porque eu entendo também que nós vamos ter, e era um pouquinho do que a gente estava falando antes, nós vamos ter dois cenários claros pós-Copa do Mundo, para mim, no meu ponto de vista. Nós vamos ter aqueles operadores no qual a Copa do Mundo foi um sucesso tremendo, soube trabalhar e vai conseguir deslanchar mais ainda, ou era um momento que estava esperando para justamente fazer o boom da sua operação e poder crescer, e vai ter gente que estava se segurando numa boinha, num mar aberto pós-Titanic chamado Copa do Mundo, e que ou quebra de vez,
ou deslancha. Então, eu entendo que a Copa do Mundo vai ser também um divisor de águas, e a gente fala muito isso dentro da própria indústria, né? Nós falamos muito que o mercado vai partir provavelmente para 26, 27, nós vamos partir aí para alguma segmentação, para aquisições, vão diminuir, é normal a questão de diminuir a quantidade de operadores e provedores que estão trabalhando para esse mercado. Isso é a ordem natural das coisas, a gente sabe disso. Agora, como isso vai ser feito pós-Copa do Mundo, eu entendo que a Copa vai ser um divisor de águas também nesse sentido de quem vai sobreviver e saber trabalhar e potencializar o que conseguiu adquirir durante a Copa. Léo, eu acrescento mais um ponto aí no que você falou. E tem aqueles operadores que vão iniciar suas operações após Copa do Mundo. Né? É isso. A gente sabe que existe Concordo com você. E o que será que eles terão que fazer para poder tirar, eu não sei se a gente pode dizer um atraso, o que quer que seja, mas o que eles terão que fazer para poder entrar no jogo à altura de quem já estava aqui? Né? É um ponto a se refletir também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu entendo, inclusive, que tem operadores, Walter, que estão segurando, até por tudo que a gente comentou, que ou não se prepararam ou não queriam fazer um tremendo investimento para aguentar uma Copa do Mundo. Então fala, bom, eu não entrei até agora, eu também não vou entrar agora pré-Copa, porque eu vou ter que fazer um investimento brutal. Então espera um pouquinho, espero passar essa ressaca da Copa, e aí eu entro, e já deveriam saber, né? Quem não sabe, mas já deveriam saber aquela velha frase batida que o mercado brasileiro não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, e aí você tem que pôr business plan, planejamento, investimento para 3, 4, 5 anos. Eu estava essa semana que passou com um grupo europeu que ainda não está operando no mercado brasileiro, que veio discutir com a gente a parceria justamente para começar, e eles vão começar provavelmente em setembro, outubro, todo o processo, e a ideia deles é justamente um business plan já desenvolvido para 5 anos. Então, eu acho que essa é um pouquinho da ideia. Quem tirou a licença pensando em Copa do Mundo, pensando no que vai acontecer e somatizar, lucrar até Copa do Mundo, eu acho que vai enfrentar um problema. E acho que a gente tem também um segundo evento que é relevante, que óbvio não vou entrar a fundo porque não é a pauta, mas o timing do final da Copa do Mundo com as eleições é muito próximo, né? Então tem muita gente de fora para fazer investimento que está olhando e fazer, bom, eu vou fazer um investimento gigantesco para a Copa do Mundo, mas eu tenho uma incerteza política logo em seguida, eu vou esperar. Espero os dois passarem, aí mete o Brasil sendo Brasil, né? A gente sempre soube disso. Pessoal, eu tenho uma pergunta da plateia. Quem mandou foi nosso queridíssimo amigo Ale Lisboa. Eu vou jogar ela aqui e, novamente, sempre, quem quiser responda. Vocês acham que a melhor estratégia de captação na Copa serão as campanhas promovidas pelos afiliados e influenciadores? Vou falar da minha opinião. Olha, eu posso dar aqui. Não, pode ir, Wagner. Força, Bruno. É muito rápido. Eu acho que alguns operadores aprenderam esta lição de uma maneira, às vezes, um bocadinho dura, que é afiliados e influenciadores têm que fazer parte de uma máquina e não ser a máquina. Ou seja, o que se fala em marketês da brand equity, não é? Do nosso valor da marca, não pode estar 100% passada para o afiliado e para o influenciador. Ou seja, ele tem que ser um veículo de transmissão da marca, da oferta da marca, dos valores da marca, do que a marca quer comunicar, não pode ser a mensagem. O afiliado e influenciador não pode ser a mensagem, tem que ser o veículo da mensagem. Mas isto é uma opinião minha, enquanto neste gosto que eu tenho pela construção de marcas. Eu concordo 100%, e acho que, além disso, quando a gente fala de esporte, né, principalmente falando de influenciadores, não dá para o influenciador que nunca falou do esporte achar que agora na Copa do Mundo as pessoas vão querer
consumir a opinião dele porque agora ele está falando de futebol. Né? Se o tema dele nunca foi esse, se ele nunca abordou sobre isso, muito provavelmente a eficácia dele não vai ser tão grande quanto influenciadores que sempre tiveram esse assunto. Até os que são próximos, né? Então, a pessoa especializada em NBA chega à Copa do Mundo, muito provavelmente ela vai comentar alguma. Apesar de que NBA é um péssimo exemplo, porque agora já está no alvoroço, né? Tá aqui no final Então, assim, os vídeos de fora do estádio de ontem já mostraram como que é a situação. Então tem os influenciadores de NBA, tem muito assunto para falar hoje. Mas de NFL, por exemplo, que está numa situação mais amena, provavelmente vai abordar alguma coisa de Copa do Mundo. Né? Aí tudo bem, acho que ainda tem tema, tem uma sinergia ali, tem uma conversa. Mas pegar um influenciador de lifestyle, um influenciador de qualquer outra vertical, eu não acho que a conversão vai ser tão relevante. Então, o influenciador que funciona muito bem para um lado não vai ter o mesmo potencial para o outro. E eu acho que o mesmo para afiliados, né? Você capta clientes de frentes diferentes em lugares diferentes. Né? Achar que todo mundo sai do mesmo balde é o que você comentou, Wagner, é um erro, né? Então, o afiliado que sempre trabalhou esporte vai nadar de braçada. O afiliado que sempre trabalhou cassino e vai fazer uma virada para esporte agora, pode ser até que tenha sucesso, mas muito provavelmente vai patinar no caminho. Sim. Bem, pessoal, eu acho que aquela coisa que a gente sempre fala quando a gente participa de um painel, de um webinar, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu tinha um compromisso de fazer em 45 minutos, já são 57. Então a gente já tem que começar a encaminhar aqui para o final. Ao longo desse webinar, a gente teve a oportunidade de discutir os 3 pontos fundamentais para a nossa indústria diante da Copa do Mundo: tráfego massivo, expectativas das indústrias e os principais desafios pós-Copa. O que vimos aqui é que a Copa do Mundo não é somente um espetáculo esportivo, mas também um divisor de águas para o nosso setor. Ela nos coloca à prova, nos desafia a evoluir e nos mostra que estar preparado é tão importante quanto estar inspirado. Eu queria pedir para cada um de vocês fazer as considerações finais e para a gente já ir encerrando aqui. Vai por ordem alfabética. Bruninho, vai, ordem alfabética. Tá bom, ordem alfabética de novo. Tá. Bom, eu queria agradecer de novo, foi um prazer estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouquinho, né, dos nossos palpites, por que vai ser esse evento e quais são as nossas apostas, porque a gente vai enfrentar de desafio. E agradeço novamente. Vamos ver. Força para todos nós. Quem ganha a Copa, Bruno? Walter, assim, eu sou aquela pessoa que gosta de dar um palpite aleatório, né? O palpite aleatório mais recente que eu mais gostei foi o Marrocos. Que não é tão aleatório, mas... A zebra. Lá está. O Bruno a apostar na zebra. Atenção. Lá está. Bruno, quanto tá pagando Marrocos para ganhar a Copa do Mundo? Você sabe, não? Às vezes? Não tenho a menor ideia. Eu ouvi ontem esse palpite. Olha, obrigado mais uma vez, Walter, Wagner, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a Oddsgate, parceiro nosso de negócios. Eu estava lendo aqui o chat separado rapidinho aqui, Valtinho, não bate em mim, eu sou folgado como sempre, né? Mas eu vi o comentário do Magno aqui e justamente, eu acho que esse é o ponto a se preocupar pós-Copa, tá? Quem vai sobreviver, quem vai ficar, quem vai pegar o cliente pela mão, quem vai dar o melhor suporte, de novo, B2C e B2B. Eu acho que esse é o ponto que tem que estar todo mundo preparado, muitas vezes junto com tecnologia, né? Não pode pensar só de um lado e deixar o outro em aberto, então tem que pegar o cliente pela mão. Nós, como provedores, temos que pegar os nossos clientes B2B pela mão também, tá preparado, estrutura 24/7, segurar em caso de algum problema. E, gente, é o maior evento do setor disparado aí que a gente vai pegar e que a gente use para se preparar para daqui 4 anos, sejam quantas casas tiverem ainda abertas. Eu vou dar meu chute aqui respondendo o chat, quantas casas vão sobreviver depois. Eu acredito que a gente vai chegar no final do ano de 2027 com 30 licenças no mercado brasileiro, então já dei o meu chute,
E quem vai ser o campeão da Copa indo na linha do Bruninho? Eu aposto no Japão. Pronto. Jesus amado. Japão. Olha, minhas notas aqui são que os operadores olhem a Copa não como a boia que o Leonardo falava, porque uma boia não é uma boia que leva as pessoas à terra, uma boia só aguenta as pessoas à tona, mas que vejam a Copa como um pequeno barco a remos, mas que se as pessoas tiverem força e resiliência conseguem levar o barco até à costa, porque a questão toda aqui é olhar para um pico de uma forma consistente e de longo prazo. Eu acho que olhar para as coisas com estratégia de longo prazo é sempre a melhor opção. E, como falávamos aqui, levar a questão que o Bruno falava do suporte, o Leonardo, essa boa metáfora de levar os clientes pela mão, proporcionar uma boa experiência ao jogador, ter uma atividade de CRM altamente estruturada, não oferecer tudo a toda a gente ao mesmo tempo. Isso não funciona. Quem quer ser tudo para toda a gente acaba por ser nada para ninguém. E por isso é isso que eu acho, é olhar para aproveitar esta oportunidade para olhar para o seu pequeno mercado como um quintal a preservar, uma horta a preservar, a regar, e todos os dias com melhores ofertas, ter esta empatia de pensarmos o que é que o jogador quer, o que é que o apostador quer, e pronto, e pegar nisto uma oportunidade para crescer. E a minha aposta é claramente Portugal. Acho que aqui é a dúvida. Sou como o Wagner, eu também aposto no Brasil, meu coração não permite falar outra coisa, não tem como. Não há zebra que valha aqui, não há zebra aqui, não. Bem, pessoal, com ou sem Neymar, Valtinho? Com ou sem Neymar? Olha, cara... Com ou sem Neymar? Tomara que sem. Será que eu vou apanhar muito? Pronto. Você tá vendo bem até 1h02 no painel. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês três, os nossos convidados, a todos que estiveram aqui com a gente até agora. E também foi pensando na relevância desse evento que a gente organizou esse nosso encontro aqui. A gente espera que ele tenha trazido os insights valiosos para o negócio de cada uma das pessoas que estão aqui. A gente sabe que a Copa ela é feita de grandes momentos, né? Mas o legado que ela deixa depende de como cada um de nós aproveita essa oportunidade. Que a gente possa sair daqui prontos para jogar o nosso próprio campeonato, da inovação, da resiliência, da construção, de uma indústria cada vez mais forte, baseada em compliance, aliada ao jogo responsável e, principalmente, focada no elemento que é o nosso bem mais valioso, que é o jogador. Né? E, como eu sempre digo, eu não vou terminar isso aqui sem deixar de dizer isso. No Brasil, há dois lados, o do jogo legal ou do jogo ilegal. Se você é contra o jogo legal, você é a favor do jogo legal. Não tem outro jeito. Muito obrigado, pessoal. Ótima Copa para todos, sorte para o Brasil, sorte para o Japão, sorte para o Marrocos, sorte para Portugal, e pensa o melhor. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu, obrigado a todos. Tchau. Tchau.